Muito bom dia, irmãos, graça e paz. É mais uma manhã do mês de agosto, dia 1º de agosto, conforme nós combinamos, conforme eu anunciei. Vamos começar no mês de agosto, estudando o livro de Neemias, Esdras, Ruth e Esther. No Salmo de número 102, versículo 1, diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Salmo 102, versículo 1. Irmãos, se você tem acompanhado as nossas mensagens, se você tem visto e ouvido as nossas reflexões, eu tenho a certeza que Deus tem falado com você. Irmãos, Deus não joga conversa fora. Deus não tem amnésia. Deus não tem esquecimentos. Não, Deus não esquece. Deus não esquece daquilo que apresentamos a Ele em oração. E eu queria ler com você nessa manhã o livro de Neemias. Livro de Neemias. Vamos entrar direto no livro. Neemias capítulo 1, versículo 4. Do 4 até o 11. Neemias 1, do versículo 4 até o 11. Queria que você parasse tudo agora para poder meditar, para poder ler comigo e entender o que Deus deseja falar com a gente nessa manhã. Está assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com um grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje esteja teu servo bem-sucedido, seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei.
Você percebeu aqui que Neemias fez uma oração de confissão. Neemias tinha bens, Neemias era bem sucedido, Neemias nasceu dentro da Babilônia, ele é um pós-exílio e esse período era um período difícil para o povo que se rebelou contra o Deus que os resgatou lá do Egito. Eu quero ser bem prático, poderia aqui entrar na exegese do texto para dar detalhes maiores para você. Mas, irmãos, para você entender o que eu vou dizer, você tem que estar em oração. Irmãos, ouvir essa mensagem não cansa para aquele que está em sintonia com aquele que está falando. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo em falar o que eu estou falando. Porque eu sei que tem pessoas nesse grupo, nesse canal, que estão ouvindo o que eu estou falando e estão entendendo aquilo que Deus está se revelando. Deus não se revela a curiosos, irmãos. Deus se revela a quem é paciente. Porque até para ouvir e entender o que Deus quer dizer, tem que ter o fruto do Espírito, que seria o quê? A paciência. Você percebeu, esse livro, essa oração, foi escrita no ano 445 ou 446 antes de Cristo. E você vai perceber que a pessoa de oração, ela está sempre atenta às coisas que acontecem no dia a dia, na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, da sua família. Ele está sempre atento, porque ele está sintonizado com aquele que fez e faz todas as coisas. A oração de Neemias, irmãos, é uma oração de confissão. Não é uma oração de pedinte, não é uma oração de um necessitado. Neemias não tinha necessidade de nada. Neemias era um homem muito bem sucedido financeiramente. Então, para ele, o que aconteceu em Jerusalém, devido à desobediência do povo de Israel, seria mais uma notícia que ele ouviria e ia continuar a sua vida. Só que, irmãos, quando você tem uma vida de oração, você sempre está se importando com a necessidade alheia. Quando você tem uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, sempre a sua vida é envolvida por pessoas que precisam da sua oração. Nessa manhã, por exemplo, eu estou aqui orando por você, intercedendo por você, clamando a Deus pela sua vida. Então, ontem eu fui no monte e orei por você. A minha oração sempre é essa, que o povo desse canal no qual estão inscritos entendam o que Deus está dizendo, façam o que Deus está pedindo e vivam aquilo que está escrito, porque esse é o meu desejo. Irmãos, nada para mim em relação a notícias me assusta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 112 que o justo não se abala com as más notícias. Você não é surdo para ouvir o que todo mundo fala. Só que você não pode ser participante daquilo que eles falam,
E às vezes, irmãos, uma mensagem como essa, você pode ver alguns minutos ou ver alguns segundos e não compartilhar. Mas se você ouvir uma fofoca, você ouvir um disse-me-disse, você ouvir uma má notícia, você consegue compartilhar, consegue conversar, consegue transferir. Porque afinal de contas, geralmente as coisas ruins, elas têm um grande avanço quando as pessoas não estão entendendo que a sua vida não está mais nas mãos da circunstância. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. E o salmista, no Salmo 77, versículo 1, ele fala assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Você vai ver que toda pessoa que ora é uma pessoa diferente. Irmãos, quanto mais você orar, quanto mais você se envolver com a palavra e com a causa, nunca vai te faltar, sabe o quê? O que você precisa. O que nós precisamos hoje, irmãos, não é de coisas, é da presença de Deus. O que precisamos hoje não é das demais coisas, precisamos de Deus, que se temos o Senhor na nossa vida, em comunhão, em santidade, em busca, em perseverança, irmão, não vai nos faltar coisa alguma. Ninguém está isento de passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém está isento de passar pelos cadinhos da vida. Só quando estamos firmados sobre a palavra de Deus, irmãos, não tem mal que possa resistir à sua oração. Neemias, nessa oração que ele fez, ele tinha ouvido uma má notícia. Ele tinha ouvido que havia uma grande miséria. Porque quando os judeus prevaricaram ou pecaram contra o Senhor, Nabucodonosor arrasou com Jerusalém. Nabucodonosor e depois os caldeus, ou os caldeus depois de Nabucodonosor, junto com seus exércitos, eles destruíram Jerusalém. O povo estava sem condição financeira, porque era comum os reis fazerem assim. Eles cercavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, e o povo fazia o quê? Enquanto tinha alimento na despensa, era uma vida normal. Mas quando faltavam os alimentos, as mães, quando viam seus filhos mortos, se alimentavam dos próprios mortos naquele período. Então era um período difícil. Mas sempre, irmãos, Deus, quando Ele anuncia uma sentença, Ele anuncia uma direção. Você pode ler na Escritura todas as situações que Israel passou. O próprio livro de Juízes tem essa narrativa de quando o povo de Israel pecava contra o Senhor, Deus enviava um inimigo e levantava um juiz. Esse juiz intercedia, esse juiz clamava ao Senhor, o povo se arrependia e Deus voltava a fazer o que ele sempre tinha feito, na aliança que ele fez com Abraão. Irmão, essa palavra, ela é aplicável. Ela é aplicável. Neemias orava de manhã e de noite e de manhã. Era algo contínuo. Nesse mês de agosto, vamos estar orando, jejuando e lendo a palavra 12 dias. Eu não sei como é que você vai fazer. Comente aí embaixo, se você tem alguma dúvida sobre esse propósito de oração, de santificação e de renúncia. Coloque embaixo aí, os seus comentários, porque eu vou estar te explicando como vamos fazer esse propósito. Irmãos, isso não é campanha. Igreja séria não faz campanha. Igreja bíblica não faz campanha. Igreja bíblica tem a Bíblia como seu sustentáculo, sua base, seu fundamento.
Se você está numa igreja de campanha, cai fora, irmãos. Jesus não criou campanha. Jesus não criou corrente. Jesus não criou amuleto ou água benta. Aqui, ó. João 8,34. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? De quem? Essa palavra, irmãos, merece o seu like, merece o seu compartilhamento. É importante para nós que você compartilhe, que você se inscreva, que você divulgue esse canal. Olha o canal, Instruindo através das Escrituras. O que você quer mais? Você liga a televisão aí num canal que aluga o espaço? É só profecia e mandinga. Você não vê o cara abrindo a Bíblia. Você vê revelação, você vê profecia, mas você não vê abrindo a Bíblia. E quando abre a Bíblia, é alguns versículos. Versículos de conveniência, não versículos bíblicos. Ninguém hoje, irmãos, quer parar para ouvir e ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo consegue sufocar o seu tempo. Ele não arruma tempo para poder realmente parar tudo e buscar a face do Pai. Olha o versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias conseguiu entender que havia uma necessidade, que não poderia esperar muito tempo para haver uma solução. Neemias entendeu que aquele momento tinha que haver um preparo dele para falar com o rei sem agendas e ter êxito. Se Neemias orava, se eu oro, se você ora, permaneça orando, porque não há enfermidade que Deus não possa curar, não há mal que Deus não possa expulsar. Meu querido, essa palavra é simples, só que muitos não querem o simples, querem o complexo, querem o difícil. E Deus pede tão pouco da gente, irmãos. Pede o que a gente pode fazer, mas muitos não querem fazer. Jeremias 23 diz assim: não confie o rico na sua riqueza, o forte na sua força e o sábio na sua sabedoria. Antes, glorie-se nisso, em me conhecer e em saber que eu sou Deus, que faço justiça e dessas coisas me agradam, diz o Senhor dos Exércitos. A oração de Neemias deveria ler e depois orar. Não orar para pedir, orar para agradecer. Se você tem voz para ouvir, é porque você tem suas cordas vocais limpas. Se você tem ouvidos para ouvir, se você tem olhos para ver, se você tem paladar para sentir o gosto, é porque Deus preservou os teus 5 sentidos funcionando normal. Vamos começar hoje esse propósito. E você é meu convidado especial. Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Eu vou orar por você agora. Não se esqueça de inscrever-se no canal, compartilhar, dar o seu like de joinha e ser um evangelista desta obra. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai,
nessa manhã, queremos te agradecer pelo teu cuidado com a nossa vida. Nós reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia. Reconhecemos o seu cuidado, reconhecemos a sua palavra, a palavra que sai da sua boca, que não volta para ti vazia. Nessa manhã, meu Deus, onde chegar o som da minha voz, que haja libertação, que haja cura e que haja salvação. Que esse irmão, que essa irmã me ouve nessa manhã, realmente eles entendam quem está falando, quem está agindo e operando. Meu Deus, tende misericórdia de nossas vidas. Fala conosco nessa manhã. Repreende as obras do diabo e dá-nos um dia de paz. Príncipe da paz, poderoso na guerra, digno de louvor. Pai, obrigado por essa manhã. Só podemos te agradecer pelo teu cuidado com a nossa vida e pela palavra que sai da sua boca. Te adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Que você tenha realmente um pré-final de semana, um mês debaixo da bênção. Qualquer dúvida, é só colocar aí embaixo aí, ó. Como vamos fazer esse propósito? Eu tenho uma certeza que será 12 dias, que você vai ver 12 meses debaixo da bênção Todo-Poderoso. Eu profetizo sobre a tua vida, que tu és cabeça e não cauda, que tu estás por cima e não por baixo, que você emprestará a muitos e não tomarás emprestado. Para terminar, Salmo 141, versículo 2 diz: recebe minha oração como se fosse incenso e que minhas mãos levantadas sejam como oferta da tarde. Salmo 141, versículo 2. Deus te abençoe, querido. Graça e paz. Compartilhe essa mensagem, seja um evangelista e abençoe a obra de Deus. Shalom Adonai.